Muito bem, pessoal, nós vamos hoje fazer um estudo especial dos rins, órgão importantíssimo para o nosso organismo. Então aqui estão os rins. Os rins são responsáveis pela purificação do sangue, removendo substâncias tóxicas mediante um processo de filtragem seletiva realizada no néfron ou nefrônio, que estão localizados na região das pirâmides renais. Então, um néfron nada mais é do que a unidade funcional dos rins. E também ele é o responsável para a produção da urina. Vejamos a localização dos rins. Então nós temos aqui o rim direito, rim esquerdo. Veja aqui numa radiografia o rim direito, aqui está o rim esquerdo. Observe que o rim direito está num plano inferior ao do rim esquerdo. O rim direito ele é menos volumoso que o rim direito. A gente pode verificar aqui nessa figura. Olha aqui o rim direito. Veja que ele é menor que o rim esquerdo. Isso porque nesta região se localiza a grande porção do lobo direito do fígado. E isso faz com que o rim direito fique num plano mais inferior. Então, a sua localização. Os rins estão localizados de cada lado da coluna vertebral, na região lombar, na altura de T11 e T12, das duas últimas vértebras torácicas, e L1 e L2, nas duas primeiras vértebras lombares. Então aqui está a coluna vertebral, aqui o rim direito, o rim esquerdo. Note aqui a região das últimas vértebras torácicas e das duas primeiras lombares. A posição anatômica dos rins. Então veja aqui o rim direito, o rim esquerdo. Veja que o rim direito está num plano inferior ao do rim esquerdo. Ele é menos volumoso, o direito, que o esquerdo, que é mais volumoso. Veja aqui, nós temos a veia cava inferior, que se volta para o rim direito, e aqui a aorta abdominal, que se volta para o rim esquerdo. Nós temos aqui a região da pelve, no hilo renal, e aqui o ureter, que conduz a urina do rim até aqui a bexiga, que repousa aqui nos ossos do quadril, na região do pube. O rim, se nós observarmos essa estrutura, veja que o rim tem a forma de um feijão. Então, a forma de um feijão de coloração avermelhada. Por quê? Porque o rim ele é ricamente vascularizado. Ele possui uma grande quantidade de vasos sanguíneos, o que faz com que ele seja ricamente vascularizado, tendo assim uma coloração avermelhada. O peso, em média, é de 140 gramas. O comprimento é em torno de 12 centímetros em média. Veja que os rins têm uma face anterior e uma face posterior. A face anterior do rim ela é convexa, ao passo que a face posterior ela é plana. Nós temos aqui duas margens, uma margem lateral e aqui uma margem medial. Na margem lateral não tem nada a se dizer.
Já na margem medial, nós temos aqui uma abertura chamada de hilo renal. Então, nesse hilo renal, penetra a artéria renal, sai a veia renal e também o ureter. Então, nós temos aqui a artéria renal, proveniente aqui da aorta abdominal, e nós temos aqui a veia renal, que vem aqui até a veia cava inferior. E também saindo aqui do hilo renal, nós temos aqui a pelve e o ureter. A gente pode observar aqui já nesta figura que a artéria renal ela tem um calibre menor que a veia renal. Ela é bem calibrosa. Cada rim é revestido por 3 camadas de tecido. A fáscia renal, que está intimamente ligada ao rim, a cápsula adiposa, que é uma cápsula aqui de gordura, e por último nós temos aqui uma camada mais fibrosa, que é a cápsula fibrosa do rim. Na anatomia interna dos rins é dividida em 2 zonas. Veja aqui, nós temos uma região mais externa, que é chamada de córtex renal, que tem uma coloração mais pálida. E mais internamente, nós temos aqui a camada medular, ou medula renal, que tem uma coloração mais escura, que é onde estão localizadas, aqui olha, as pirâmides renais, onde se localizam os néfrons que produzem a urina. Nessa figura a gente pode observar aqui a suprarrenal ou adrenal, que é uma glândula que fica aqui sobre o polo superior do rim. Veja aqui a artéria renal, a veia renal, a artéria renal menos calibrosa, a veia renal mais calibrosa. Aqui eu tenho a pelve renal e aqui o ureter. Veja aqui, artéria renal, veia renal, pelve e ureter. Nesta outra figura, a gente pode observar aqui o hilo renal na margem medial do rim, onde penetra aqui a artéria renal. E sai aqui a veia renal e o ureter. Eu insisto em dizer que a artéria renal ela é menos calibrosa que a veia. A veia é 2 vezes a artéria renal. Veja aqui a chamada artéria renal, aqui a veia renal e aqui nós temos a pelve e o ureter. A artéria renal ela está acima da veia renal. Veja aqui, a artéria renal acima da veia renal. E abaixo da veia renal nós temos aqui o ureter. Olha aqui a veia renal e abaixo dela nós temos aqui o ureter e também a pelve. A relação dos rins com os grandes vasos. Então nós temos aqui 2 vasos super importantes, que são a aorta abdominal e a veia cava inferior. Da aorta abdominal tem origem as artérias renais, que vão, essas 2 artérias, promover então a irrigação dos rins. E as veia cava inferior, que recebe aqui as 2 veias renais. Nós podemos observar aqui a pelve, aqui o ureter. Veja aqui a pelve e o ureter. Aqui nós temos artéria testicular, veia testicular. Então são os grandes vasos
que estão relacionados com os rins. Veia cava inferior, artéria renal, veia renal e aorta. No caso aqui, a aorta abdominal. Então, fazendo parte da configuração interna dos rins, nós temos aqui, num corte sagital, nós temos aqui a córtex renal, que tem uma coloração mais pálida, é um vermelho mais claro. Aqui nós temos a região medular, que é um vermelho mais escuro, que corresponde à região onde estão localizadas aqui as pirâmides renais. Veja que essas pirâmides, elas apresentam aqui sua base voltada para a córtex e o seu ápice voltado aqui para as chamadas papilas renais. Separando aqui uma pirâmide da outra, nós temos aqui colunas, que são as colunas renais, que separam estruturas piramidais de coloração mais escura. Então, as pirâmides renais, no seu conjunto, formam então a chamada medula renal, que tem essa coloração mais escurecida. Aqui está a artéria renal e aqui a veia renal. Então nós temos as pirâmides renais, aqui na região mais medular, onde são localizados os néfrons, e essas pirâmides, elas são de 8 a 18 pirâmides renais. As papilas renais formam aqui o ápice dessas pirâmides. São porções esféricas que todas perfuradas, que filtram essa urina produzida aqui no néfron, contido aqui no interior dessas pirâmides renais. Essas pirâmides renais, elas têm aqui na porção do seu vértice essas papilas que entram em contato aqui com os cálices menores. Esses cálices menores que vão formar aqui os cálices maiores, que por sua vez vão formar aqui a pelve renal. Então os cálices renais menores são de 7 a 14. Olha aqui nessa figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São os cálices menores renais. Veja que esses pequenos cálices, ou cálices menores, formam aqui esses cálices maiores. Olha aqui, esses cálices maiores são em número de 3 a 4. 1, 2, 3. De 3 a 4. E esses cálices maiores, se unindo, vão formar aqui a pelve renal. O que vem a ser a pelve renal? É um receptáculo em forma de um funil que recolhe toda a urina produzida nos néfrons no interior das pirâmides renais. Então veja aqui as pirâmides, os cálices menores, maiores, pelve renal e aqui o ureter. Essa urina, ela vai descendo aqui para o ureter em pequenas quantidades. Aqui nós temos a configuração externa, artéria renal, veia renal, aqui a pelve, aqui o ureter. Aqui na configuração interna do rim, a gente pode observar então aqui as pirâmides renais, aqui sua base, o seu ápice, onde se localizam aqui as papilas renais. Veja aqui os cálices menores, que recolhem a urina provenientes aqui das pirâmides. Esses cálices menores formam esse cálice, que é o cálice maior, e o cálice maior, em número de 3 a 4, olha aqui, 1, 2,
3, unidos formam então a chamada pelve renal. E a pelve renal vai dar origem aqui ao ureter. A pelve renal, como já foi dito anteriormente, é um receptáculo que colhe toda a urina. As pirâmides renais são agrupamentos e ductos que coletam a urina, formada nos néfrons, que é a unidade funcional do rim. A base das pirâmides se volta para o córtex. Então veja aqui, a pirâmide renal, então tem a forma de uma pirâmide, veja aqui a sua base voltada para o córtex renal. E o seu vértice se volta aqui para a papila renal. Então, a base das pirâmides voltada para o córtex e o ápice, as papilas renais. No vértice de cada pirâmide se localiza, então, como já foi dito, a papila renal, que é essa forma esférica aqui no ápice das pirâmides. Cada papila é envolvida pelo cálice menor, que se reúnem para formar os cálices maiores. Veja aqui a papila renal, como ela está envolvida aqui pelo cálice menor. As papilas renais são as porções mais internas das regiões medulares de cada uma das pirâmides renais. Formam saliências convexas, olha aqui, convexas, cheia de orifícios para filtrar essa urina, que se projetam nos cálices renais, nos pequenos cálices. A papila é constituída por porções finas da ossa de Henle, por ductos coletores e por dutos papilares. O néfron é a parte funcional do rim. Então, olha aqui o néfron, que é esta região aqui. Ele é constituído por um longo túbulo, denominado túbulo néfrico, e pelo corpúsculo renal. O néfron é a parte funcional do rim, sendo essencial no processo da formação da urina. Há cerca de 1 milhão de néfron em cada rim. Então nós vamos explicar isso aqui numa outra figura. A formação da urina é um processo importante que ocorre nos rins, através dos néfrons, um dos órgãos que compõem o nosso sistema urinário. Por meio da urina, eliminamos substâncias que se encontram em excesso e que são tóxicas para o nosso corpo, como é o caso da ureia, formada durante o metabolismo dos compostos nitrogenados. Então, aqui está a ossa de Henle, veja aqui o néfron, que estão contidos aqui nas pirâmides renais. É onde é produzida a urina e é onde é eliminado, então, substâncias tóxicas. Então, a urina é formada no interior dos rins, em uma região conhecida como néfrons. Está aqui. Os néfrons, que medem cerca de 30 a 55 milímetros, são unidades funcionais dos rins. Eles são formados, basicamente, pelo corpúsculo renal e um tubo longo que desemboca nos tubos coletores de urina. O corpúsculo renal é constituído pelos glomérulos. Veja aqui, nós temos aqui os glomérulos, que são formados por um enovelado de capilares. Veja aqui os capilares, envoltos por uma cápsula renal, também chamada de cápsula de Bowman. Veja aqui, cápsula de Bowman.
Ligado ao corpúsculo encontra-se um tubo longo que pode ser dividido em 3 partes: tubo proximal, então tubo proximal, alça néfrica de Henle e túbulo distal. Túbulo distal. Proximal, distal. O sangue chega aos rins pela artéria renal. Olha aqui, artéria renal. Que se ramifica até formar as chamadas arteríolas aferentes. Então aqui está a arteríola aferente e o seu conjunto, as arteríolas aferentes. Cada uma dessas arteríolas penetra em uma cápsula renal e forma o chamado glomérulo renal, que é esse enovelado aqui de arteríolas. A arteríola que sai do glomérulo é chamada de arteríola eferente. Então nós temos aqui a arteríola eferente. Olha aqui, arteríola eferente. Aqui está a aferente e aqui a eferente. Os rins realizam o trabalho principal do sistema urinário com as outras partes do sistema, atuando principalmente como vias de passagens e áreas de armazenamento. Com a filtração do sangue e a formação da urina, os rins contribuem então para a homeostasia dos líquidos do corpo de várias maneiras. Então nós temos aqui as funções dos rins incluem: primeiro, regulação da composição iônica do sangue, a manutenção da osmolaridade do sangue, regulação do volume sanguíneo, regulação da pressão arterial, regulação do pH do sangue, liberação hormonal, regulação do nível de glicose do sangue e, por último, a excreção de resíduos e substâncias estranhas. Então nós vimos aqui o estudo especial dos rins, a sua função, que é de produção de urina, que é também de filtrar o sangue e também de eliminar substâncias tóxicas do organismo.